Fala comigo, como prometido, mais um vídeo, pelo menos um vídeo na semana. Eu prometi, eu estou cumprindo. Vamos ver até onde vai. Gente, hoje quero ser breve primeiro, né? Primeiro e último lugar. Dá o like, comentário. Se quiser, ninguém é obrigado a nada, mas se você não fizer, você não é uma pessoa legal, apenas uma dica. Então, sem mais delongas, indo pro tema, primeiro, deixa o like, deixa o comentário, se você quiser. Se você não quiser, você não é uma pessoa legal, mas você não é obrigado a fazer nada. Quem sou eu pra te obrigar a fazer alguma coisa? Esse canal aqui, se você não sabe, esse canal aqui, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre vida com Deus, a gente fala sobre vida, sobre juventude, sobre como ser jovem num mundo louco como esse. Então é isso aí, se você quiser colar com a gente nessa jornada aí, você é muito bem-vindo, beleza? Gente, indo direto pro tema, eu queria falar hoje sobre um tema que tem queimado muito no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre isso, eu acho que é o que é bem importante ser falado. Eu coloquei no título do vídeo, né, de a gente parar de tentar merecer alguma coisa. E hoje isso é muito difícil de falar isso, porque a gente vive num mundo em que todo mundo tá tentando ser muito forte, todo mundo tá tentando merecer algo, a gente tá sempre, a gente vive muito por mérito, né? Pô, no trabalho é mérito, sempre é mérito. E eu não quero tirar essa responsabilidade nossa, individual, de fazer a nossa parte, de, né, cumprir as nossas responsabilidades, mas eu queria falar hoje de algo um pouco mais profundo, de um tipo de merecimento mais profundo, principalmente para nós que somos cristãos. E se você não é cristão, eu espero que você entenda do que a gente está falando. E se você não é cristão, por favor, né, vamos entregar a vida para Jesus aí, vamos entregar a vida para Jesus, por favor. Qualquer coisa chama nos comentários. Então, principalmente para nós somos cristãos, algo que é muito profundo de nós entendermos é que nós não merecemos a salvação. E você pode falar pra mim, não, Pedro, mas eu já entendi isso. Será que você entendeu isso mesmo? Será que a gente realmente entendeu isso? Será que nós ainda não estamos vivendo uma vida correndo atrás de um amor que nós já temos? Será que nós não estamos correndo atrás de um amor, de uma aprovação que nós já recebemos? Já está disponível para nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos salvos pela graça, pela fé na graça, não por obras, para que nenhum de nós possa se gloriar das nossas obras. Obviamente que Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, ou seja, a fé gera obras. A minha salvação produz obras. Hoje, gente, num mundo como nós temos hoje, esse mundo de performance, esse mundo de que nós estamos sempre tentando merecer algo, se nós não formos profundamente atingidos com essa revelação de que nós não merecemos a salvação, a gente vai ter um problema. E a gente corre o risco, que nem eu falei antes, de sermos pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a Deus, mas que continuam correndo atrás de um amor que já receberam. Que continuam tentando preencher um vazio que já está até preenchido, mas você nem se ligou ainda. E principalmente, e aqui é o ponto. E eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Quando eu me converti, eu estava vivendo uma vida bem complicada, assim, para dizer o mínimo. Então, assim, minha vida era bem conturbada. Mas o tempo, então pra mim, foi meio fácil entender a graça. De tipo assim, cara, eu vejo o padrão bíblico e eu olho pra minha vida e eu falo, mano, não tem como. Então, assim, se eu não entender a graça, eu não entender que eu não mereço a salvação, eu não vou conseguir ter comunhão com o Espírito Santo, eu não vou conseguir ter comunhão com Deus. Agora, à medida que o tempo foi passando, eu fui vencendo aqueles pecados, eu fui vivendo uma vida mais parecida com uma vida cristã normal, uma vida cristã saudável, uma vida cristã bonitinha, né, de eu ler minha Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, eu não cometo imoralidades sexuais, eu não uso mais drogas, eu não fico bêbado, eu não vou em festas. Eu vivo essa vida cristã bonitinha. Quando eu comecei a conseguir viver essa vida, eu comecei a achar que eu merecia alguma coisa. Eu comecei a achar que agora, porque eu consigo andar em santidade, eu mereço algo. Então agora eu não preciso mais daquela graça. E isso não era nem consciente, mas isso era inconsciente, isso começou a tomar meu coração. E eu acho que é muito bom a gente viver essa vida intensa para Jesus. Cara, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer tudo isso. Não estou dizendo que, obviamente, né, não faça isso, pelo amor de Deus, faça isso. Mas onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança e onde está o nosso coração? Se eu preciso fazer alguma força para estar bem com Deus,
eu não entendi a graça. Vou repetir. Se eu preciso fazer algum esforço para ter paz com Deus, eu ainda não entendi a graça. Porque é de graça. Então eu quero que você faça esse exercício quando você for, antes de você orar, antes de você abrir sua Bíblia para ler, antes de você começar um jejum, fala assim: Deus, eu já tenho paz com o Senhor. Eu não preciso fazer nada para ter paz com o Senhor. A coisa que precisava acontecer para que eu tivesse paz com Deus já aconteceu. Cristo crucificado na cruz. O sacrifício perfeito. O cordeiro que foi morto por nós. O sangue de Cristo derramado. É isso que precisava acontecer para nós termos paz com Deus. E hoje, quando nós nos entregamos a Jesus, somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós já temos paz com Deus. Eu lembro aqui, contando inclusive um testemunho, eu lembro a minha conversão foi assim, cara. Não vi um anjo, não foi assim, eu comecei a chorar num culto, não foi. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui dormir e eu senti paz, velho. Minha vida tava um caos. Um caos. Não dá nem pra falar. Um caos. Mas eu senti paz. E aquilo era paz com Deus. Aquilo era por quê? Porque eu já fui coberto pelo sangue de Cristo, velho. E se nós, presta atenção, se nós como cristãos não entendermos isso e não tivermos isso como firme fundamento da nossa fé, firme fundamento da nossa vida, que a nossa alegria, que o nosso bem-estar com Deus, que a nossa paz com Deus não vem das nossas ações, cara. Não vem do quanto eu leio a Bíblia, não vem do quanto eu oro, não vem do quanto eu consigo jejuar, não vem do quão bom crente eu consigo ser, mas vem única e exclusivamente do sacrifício de Cristo feito na cruz. Se nós não entendermos isso como cristãos, nós vamos fazer o que Provérbios nos fala para não fazer. E nós vamos começar a nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós vamos começar a nos apoiar na nossa própria santidade. E achar que agora com a nossa santidade nós conquistamos algo. De achar que agora com a nossa santidade nós merecemos alguma coisa. Quando nunca merecemos alguma coisa. Você nunca mereceu a salvação. Você não merece a salvação. E você nunca vai merecer a salvação. Independente do que você fizer, nunca vai merecer. E eu também nunca vou merecer. Mas nós recebemos. E por que essa mensagem ela é tão difícil, ela é tão escandalosa para nós nos dias de hoje? Porque isso quebra com o nosso ego, cara. Como assim eu não mereço? Como assim eu não posso fazer, me esforçar e merecer e conseguir? Não, não é assim que funciona. Não é assim. Deus não tá nem aí, velho, pro teu esforço. O esforço já foi feito e foi da parte dele. E por isso que a graça é tão escandalosa. E quando nós somos confrontados com essa realidade desse amor imerecido que nós não merecemos, essa graça imerecida tão escandalosa que nós não merecemos, a única resposta que nós podemos dar é a entrega total. Por isso que Tiago vai dizer, como eu disse antes, de que a fé sem obras é morta. Porque se eu digo que eu creio nessa verdade do evangelho que eu falei, e eu não vivo por isso, para isso, eu não creio. Eu não creio. A verdade é que eu não creio. E nós, como seres humanos, queremos sempre merecer alguma coisa. Sabe, eu preciso merecer algo. Eu preciso fazer por merecer. E Deus olha para nós e fala: não, você não merece a salvação. E não tem nada que você poderia fazer para merecer a salvação. E mesmo assim, você recebeu. Mesmo assim, você recebeu a salvação. E no mundo como hoje, gente, no mundo como o nosso, se nós realmente entendermos isso e vivermos isso, nós seremos aqueles que vão carregar paz, que excede todo entendimento. Enquanto as pessoas estão tentando conquistar algo, estão tentando merecer alguma coisa, nós já entendemos que, cara, eu nunca vou merecer, eu nunca podia merecer nada. E mesmo assim eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. E isso vem, por isso que Jesus fala, né? Os humildes de coração herdarão o reino. Porque, cara, se você não reconhece que você não conseguiria fazer nada sem o Senhor, você não vai conseguir viver a vida com Jesus, cara. Por isso que o orgulho e o nosso ego são uma barreira tão grande pro nosso relacionamento com Deus. Por isso que o nosso ego tem que ir pra cruz, velho. Tem que ir pra cruz. Então, minha mensagem final é: nós precisamos ter um encontro real com o Evangelho da Graça.
para que possamos viver a partir do amor e da aprovação de Deus, e não para alcançar isso. E para finalizar, nós podemos ver isso no exemplo da vida de Jesus. Jesus começou seu ministério público com 30 anos de idade. E se você vai lembrar junto comigo aqui, quando Jesus foi batizado por João Batista, acontece aquela linda cena em que o céu se abre, o Espírito Santo vem como pomba, repousa sobre Jesus e o Pai fala: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". Não sei se você já pensou nisso, já percebeu isso, que Jesus não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha pregado para ninguém. Ele era um carpinteiro, tava lá vivendo a vida dele. Ele não tinha pregado para ninguém, cara. Ele não tinha feito nada de milagre. E Deus diz: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Se nós estamos fazendo algo para Deus, buscando a aprovação e o amor de Deus, nós ainda não entendemos a graça. E nós estamos correndo o risco de fazer algo para suprir uma carência, e não porque Deus nos mandou fazer. Por que você faz o que você faz? Por que você ora pelas pessoas? Por que você evangeliza às vezes? Por que você está fazendo ministério? Eu não sei qual que é a sua posição. Por que você está fazendo ministério? Por que você pastoreia uma igreja? Por que você cuida desse grupo que você cuida? Por que você fala de Jesus para as pessoas? Por que você ora pelos enfermos? Por quê? Por que você lê sua Bíblia? Por que você jejua? Por que você ora? Você está querendo conquistar alguma coisa? Ou isso parte de um lugar de, cara, eu já sou amado, eu já sou aprovado, eu já sou aceito. Agora, essa é a minha resposta. Devoção total, entrega total. Que possamos viver essa vida dessa forma. Amém? É isso, eu tenho sido muito confrontado por isso que eu falei. Espero que eu tenha conseguido transmitir isso que tem ecoado assim no meu coração. Espero que isso possa ter te impactado, te edificado de alguma forma. De novo, deixa o like, deixa o comentário se você quiser. Se você não quiser, você não é legal. E é isso aí, Deus te abençoe. É nóis.